Queridas, olha, eu tenho um tema muito interessante e nesse tema, falando sobre autoridade espiritual, você vai compreender qual é o seu lugar no mundo. Se você souber qual é o seu lugar no mundo, você vai descobrir que você é um homem ou uma mulher, ou um jovem, até mesmo uma criança, ou um pré-adolescente, um ancião de muita autoridade. Amém? O texto base hoje que nós vamos usar está em Romanos 13. Se você puder, pegue a sua Bíblia, ou seu tablet, seu celular, até mesmo se você quiser usar uma Bíblia áudio, que eu gosto muito também. É algo que eu gosto de fazer a leitura e gosto de ouvir, meditar, refletir. É assim que eu aprendo. Já fica a dica aqui para você. Se você quer, já que estamos numa escola e quer fazer uma mudança de hábito e quer ter facilidade no aprendizado, você precisa desenvolver os seus 5 sentidos. Primeiro deles, você precisa a sua visão. Ah, eu tenho dificuldade na visão, eu uso óculos, ó. Você tem que também desenvolver a sua audição. Você precisa desenvolver, ó, a sua escrita, que é o seu tato. Você precisa desenvolver também a sua voz, né? A gente poderia falar o paladar, mas na verdade é a sua voz, ecoar a sua voz. Quando você desenvolve os seus 5 sentidos através do conhecimento, este conhecimento nunca mais sai da sua mente. Se chama exercício. A gente precisa praticar, criar um hábito de aprendizado constante. Quanto mais você estudar um determinado assunto, melhor vai ser o seu desenvolvimento, o seu cérebro vai registrar mais conhecimento e vai chegar uma hora que você tem um conhecimento pleno sobre determinado assunto. Eu, por exemplo, eu gosto de conhecer as escrituras, a parte teológica. Depois eu vou para a parte histórica, que não deixa de ser uma ciência. A teologia é uma ciência. E gosto de ir também para a parte da ciência mesmo, quando se fala da área de saúde, da área da medicina, da área de pesquisa. Porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais a verdade será revelada para você. A Bíblia diz que existe a sabedoria que vem do alto e existe a sabedoria terrena. Nós precisamos das duas, porque vivemos neste mundo, mas também somos corpo, alma e espírito. Para nós falarmos sobre autoridade espiritual, tem um texto aqui que está em Romanos 13, que eu vou ler com você. Ele não é tão longo, deixa eu ver, são 7 versículos. Eu vou ler com você, nós vamos meditar e depois nós vamos tirar alguns ensinamentos de alguns personagens da Bíblia e para que você compreenda verdadeiramente o que é autoridade espiritual. Então, a cada quinta-feira, nós estaremos aqui dando continuidade nesse estudo que será profundo, mudará sua mente, seu coração, trará instrução para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus filhos, sua esposa, marido, para quem você quiser. Vou te desafiar, seja um multiplicador de conhecimento. Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos lá? Bom, submissão à autoridade, Romanos 13, grava isso. Toda alma esteja sujeita aos principados, às potestades, aos governos, aos tronos superiores. Porque não há governo ou potestade que não venha de Deus. Se os governos que foram ordenados por Deus, todos eles foi Deus que ordenou. Grava essa palavra, ordenança, da parte de Deus. Por isso, quem resiste aos governantes, resiste uma ordenança divina. E os que resistem trarão sobre si condenação. Quem aqui quer ser condenado por Deus? Na verdade, quando a gente desobedece, a gente se autocondena. Não é Deus que nos condena. Ele tem o manual da criação, ele tem a instrução para o bem, e quem produz essa condenação é você mesmo. Então vamos continuar aqui. Porque os magistrados, os poderosos, os governantes, os presidentes, os reis, as rainhas, todas as pessoas que têm alguma autoridade, tanto na terra
quanto nas regiões espirituais, vamos ler aqui, não são para o terror, preste atenção, mas para as boas obras. Não são para aterrorizar você, mas para as más. Então, quando existe uma autoridade sobre a sua vida, é para você produzir frutos bons. Mas se você estiver produzindo coisas más, essa autoridade vai ter que tratar com você e você está se autocondenando, você está buscando, você está facilitando uma correção divina, porque vem da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama e Deus castiga os filhos das trevas. Existe uma grande diferença entre correção e castigo. Amém? Vamos lá. Queres tu, pois, não temer os governantes? Quantas pessoas têm medo de autoridade? Seja seu pai, seu professor, seu pastor, seu diretor, seu pedagogo, a sua esposa, seu marido, ou seus filhos, ou alguém que você olha, tem uma admiração profunda, tem como uma autoridade sobre a sua vida e você tem medo dessa pessoa. Eu não sei como foi a sua história de vida, mas eu sei que se você tem medo de autoridade, isso tem a ver lá no princípio, na origem do ventre, lá no comecinho da sua história, ou com a história dos seus pais, seus avós. Como você sabe, nós viemos aqui no Brasil de um sistema de autoritarismo, né? Então, é diferente culturas para culturas. Vamos lá? Faze o bem e terá louvor dela. Olha que coisa linda. Se você fizer o bem, você não vai temer as autoridades, mas será louvado, será reconhecido. Então, as pessoas que buscam reconhecimento, preste atenção. Se você desobedecer, você receberá condenação e correção. Mas se você obedecer às instruções dadas pelos governantes, sejam elas terrenas ou espirituais, você será reconhecido publicamente. Vamos lá. Versículo 4. Porque ela é ministro de Deus para o seu bem. Gente, a autoridade é um ministro de Deus para o bem. Mas se você fizer o mal, você vai temer, você vai ter medo. Pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, outra palavra, ordenança e sujeição. Você pode repetir comigo? Deus ordenou e Deus pediu que você se sujeitasse. Não somente pelo castigo, mas também pela sua consciência. Pessoas rebeldes normalmente não obedecem. Nem sempre uma pessoa que questiona é uma pessoa rebelde. Nós precisamos tirar esse estigma da nossa mente, porque isso traz preconceito, e trazendo preconceito pode gerar um preconceito de gênero e dizer que aquele tipo de gênero, se você não sabe o que é gênero, vou dar um exemplo: gênero masculino, gênero feminino, gênero de executivo, gênero de médico. Então, é tudo aquilo que traz uma coletividade de um determinado assunto, ok? Então, quando Deus nos dá essa ordem, essa ordenança, essa ordem de nos sujeitarmos, Ele está dizendo que se você se sujeitar e fizer o bem, você será louvado, glorificado, vai ser publicamente, vai ter um desenvolvimento através da bênção de Deus, ok? Se você se rebelar contra isso, você vai receber um castigo. E hoje nós vamos falar muito seriamente sobre isso, porque as pessoas estão confundindo rebeldia com questionamento. E isso é muito sério. Nós vamos falar sobre autoridade, vamos falar sobre autoritarismo e vamos falar também sobre abuso de autoridade, porque as pessoas também confundem, tanto na área eclesiástica como na área corporativa. Vamos lá? No versículo 6 diz assim: por esta razão também pagais tributos,
porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem é tributo, tributo, a quem é imposto, imposto, a quem é temor, temor, mas quem tem honra, honra, porque aquilo que você planta, você colhe. Amém? Olha só o que a Bíblia diz no versículo 8, eu quero encerrar essa primeira parte para você analisar. A ninguém devais coisa alguma. Querido, Deus está falando para você não dever nada, nenhum dinheiro. Para com seu cartão de crédito, para de fazer dívida, começa a se organizar. Olha só o que você pode dever. A não ser o amor. Ah, o amor Deus tem de sobra. E você? Tem amor? Com que vos ameis uns aos outros, para que quem ama aos outros cumpriu a lei de Deus. Esse mandamento de amar uns aos outros foi um mandamento da parte de Jesus. Por isso que ele é hoje conhecido como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Antigamente existia a lei dos 10 mandamentos, a lei de Moisés, e aí quando Jesus veio, ele nasceu, ele se tornou um sacerdote, ele cumpriu toda a lei, mas ele estipulou um acréscimo na lei. Para que ele se tornasse o único e verdadeiro sacerdote, tinha necessidade de haver uma mudança na lei. E a mudança era essa, que amássemos uns aos outros, como nós mesmos, né? Como a ti mesmo. Como você tem amado? Com o seu amor próprio humano, cheio de mágoa, de pecado, egoísta, egocêntrico? Ou um amor longâmino, benigno, cheio de paz? Nossa, pastora, parece que você é tão perfeita. Não, queridos, eu não sou perfeita. Todos os dias eu peço para Deus me ajudar a ser melhor. Todos os dias eu peço a Deus, me ensine a amar cada vez mais. Amar com o teu amor, o amor perfeito. Um amor que não se inflama, um amor que não tem ciúme, não tem inveja. Você pode procurar lá em Coríntios 13, que você vai ver o que é o amor de verdade. O amor que cobre multidões de pecados. Amém? Então, eu tô com uma colinha aqui. Eu quero compartilhar com você o que é a autoridade. Porque se você entender o que é a autoridade, você vai conseguir discernir um pouquinho as coisas. Porque estamos vivendo num tempo tão complicado, onde as pessoas não têm paciência, não têm tolerância, não querem ouvir as pessoas, querem usar da sua autoridade para impor sobre o outro, desrespeitando os limites físicos, emocionais e espiritual. Você precisa compreender o que é autoridade espiritual, para que você possa se submeter, se sujeitar conforme a palavra de Deus diz, para o bem. Porque se você não compreender, você vai produzir frutos maus. E aí vem castigo. Não porque Deus quer te castigar, mas porque o seu proceder trará essa sentença para você mesmo. Porque a palavra de Deus já está estabelecida. E a Bíblia diz que ela está estabelecida, olha, no mais alto céu. Você pode ficar imaginando que o céu está tão distante de você, mas na verdade, querido, se você fechar os olhos, você já está no céu. O ambiente que nós estamos já é o céu. Existe o céu que a gente vê, ele às vezes azul, com as nuvens, às vezes ele tá com a nuvem fechada, de cara feia, o céu de bronze, né, que a gente fala. Às vezes um céu de tempestade, mas não é esse céu que eu quero dizer para você. Nós estamos falando de um céu espiritual, amém? Então vamos lá. O que é autoridade? Bom, primeiro, autoridade vem de hierarquia. Então, hierarquia é o quê? É uma ordem estabelecida por Deus para que haja, a própria palavra diz, hierarquização, hierarquia. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim vai. Isso não quer dizer que o primeiro é maior que o segundo, nem o segundo maior que o terceiro. Isso quer dizer que isso proporciona ordem, respeito, excelência, qualidade. Então imagina se o coração quiser funcionar mais rápido. Todo mundo fala que o coração é o órgão mais importante do corpo. Imagina se o coração, porque todo mundo fala que ele é o mais importante,
começa a trabalhar mais do que os outros órgãos, o que vai acontecer? Ele vai sobrecarregar algum órgão e aquilo vai trazer uma deficiência. Então, se nós somos o corpo de Cristo, nós precisamos entender que existe uma hierarquia. E essa hierarquia, ela vem de Deus. Por que vem de Deus? Já vou te contar. Então, aguarda um pouquinho aí. Vamos ver o que é a autoridade. É o direito ou o poder de ordenar, de dar ordem. Quem tem autoridade recebeu um poder, recebeu autorização para dar ordem. Deu para entender? Para decidir, para atuar, para se fazer obedecer. Olha só. É uma entidade. Pode ser uma pessoa, como eu e você, ou pode ser um ser espiritual a quem você está se submetendo. Nós, como cristãos, nos submetemos a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Hoje, o que rege a nossa vida é o nome de Jesus, é o poder do Espírito Santo, para termos um acesso ao Deus Pai, que são um só. Não sei se você consegue entender, você que está nos assistindo pela primeira vez, você que não é cristão, e quer entender essa logística, né? Como que funciona essa fusão? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, querido, é um só, igual nós, ó. Corpo, alma, nosso psique e o espírito que volta a Deus, que você não vê. Mas em outras aulas que nós já fizemos, que tá lá no nosso canal do YouTube, estão gravados lá nos nossos stories, você pode ir no canal do YouTube, Elisa Viola Silveira, você pode ir no canal do YouTube da Família da Fé, você pode ir no Facebook da Família da Fé, tá tudo lá gravado para você, todos os nossos estudos, não tem por que você ficar com dúvida. E se você tiver dúvida, você pode nos chamar no particular ou deixar nesse mesmo vídeo que você está assistindo, você pode deixar lá nos comentários que nós vamos entrar em contato com você. Eu mesma assisto os vídeos algumas vezes, vejo o comentário durante a semana e eu mesma respondo, tá bom? Você tem liberdade de aprender conosco. E se eu não souber, eu vou buscar ajuda aos nossos universitários, teólogos daqui da nossa igreja. Vamos lá. Então, você entendeu que a autoridade é alguém que recebeu poder para dar ordem, para colocar em ordem e para desfazer também. Recentemente, eu não sei se você sabe, mas meu pai teve um derrame e nós precisamos fazer uma procuração. Olha que coisa interessante, um bom exemplo para você entender o que é autoridade. Meu pai, por ter tido um derrame, pegou a parte do lado direito e ele perdeu um pouco a mobilidade das mãos e dos pés. Graças a Deus ele está se recuperando, essa semana já foi para casa, depois de 60 dias de recuperação, Deus fez um milagre na vida dele. Mas o que nós tivemos que fazer para pôr em ordem a vida financeira dele, trazer segurança para ele, pagar as contas dele, porque se ele não consegue mais assinar, ele estava internado numa clínica, tivemos que fazer uma procuração e ele autorizar alguém representá-lo. Então Deus, ele é a própria pessoa, o Pai, que nos criou e nos deu como representantes na Terra, que eu já vou te contar como foi que Deus criou tudo isso. Vamos lá, o que é autoritarismo? Autoritarismo não tem nada a ver com autoridade. E o que mais se fala hoje é sobre ditadura, socialismo, comunismo, autoritarismo, fascismo. Queridos, você precisa entender o que significa cada uma dessas coisas para você não ser enganado. Porque nós somos responsáveis, sim, pelos governantes que estão atuando hoje na nossa nação. Então, preste atenção. Se você votou em alguém que está tendo uma atitude equivocada daquilo que não foi de acordo com a política da época, não é digno de confiança. Mas se essa pessoa está executando exatamente aquilo que foi proposto para ela, então ela é uma pessoa digna de confiança. A Bíblia diz que o bom governante produz paz e dignidade para a sua nação, mas o mau governante traz gemidos, tristeza, angústia e dor na nossa alma. Então, cuidado. Muitas vezes você transfere a culpa do governante que você colocou em outra pessoa. Preste atenção quando você for votar. O seu voto jamais pode ser nulo. Ele precisa ser
consciente e saber que Deus está te usando. Preste atenção. Se Deus é quem coloca e institui a autoridade para nos governar, Deus está te usando com a sua autoridade no voto, na hora do voto, para você colocar essa autoridade ali. Amém? Vamos lá. O que é autoritarismo? Autoritarismo é uma pessoa autoritária. O próprio nome diz alto demais, excesso de autoridade, vem de autocracia, vem de egoísmo, pessoa que olha somente para si. É um princípio ou procedimentos, tá? Vem de uma ideologia de um sistema político. Então isso é algo aprendido, não é algo que nasce. A pessoa não nasce autoritária, ela aprendeu a ser autoritária. Então, isso vem de sistemas políticos. Então, nós, brasileiros, que vivemos de uma pós-ditadura, vivenciamos em algumas situações boas e algumas situações ruins. Tudo depende do ângulo que você olha a história. Eu conheço uma história que tem um ângulo muito bom e conheço uma história que tem um ângulo ruim. Isso vai acontecer em qualquer sistema político, mas no sistema do Reino de Deus não tem isso. É um sistema equilibrado, é um sistema perfeito, é um sistema excelente. Por isso que quando você se submete àquilo que Deus te ordena, você vai ser glorificado, será abençoado. Mas se você não for sujeito, não pagar seus impostos, seus tributos, não ter temor, respeito e não dar honra, vai ter consequência. Se você é filho de Deus, Deus vai te corrigir. Mas se você é filho das trevas, Deus vai te castigar. O castigo de Deus. Olha, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Já ouviu falar dessa frase? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre abuso de autoridade. Isso é um tema muito polêmico e que existe também, não só no meio eclesiástico, mas também no meio corporativo. E existe dentro das famílias, dentro das casas, dentro das escolas. Então, primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que abuso de autoridade é crime da cadeia, artigo 1. Olha só, você nunca mais vai esquecer. Nem eu sabia disso. Quando eu fui buscar aqui no Google, fui lá rapidinho ver o que era abuso de autoridade, apareceu lá para mim. Crime, ou seja, já é um pecado. Abuso de autoridade eclesiástica, abuso de autoridade pastoral, abuso de autoridade de mestre, de profeta, abuso de autoridade de um coordenador, de um professor, de um líder. Estamos falando de reino. É pecado, é crime, porque abuso, o próprio nome diz, passou do limite. Isso existe. Pessoas que usam o poder, a autoridade que Deus deu ou foi constituída porque você o colocou lá e está abusando, é crime. Tanto é crime que na lei dos homens também dá cadeia. Deu para entender? Se dá cadeia na lei dos homens, imagina na lei de Deus. Meu Deus, misericórdia, eu tenho medo. Tenho até medo de imaginar um cristão ficar abusando de uma ovelha do Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Vamos lá? Além de ser crime, o abuso de autoridade é prevalecer em favor de vontades particulares, ou seja, uma pessoa egoísta, narcisista. Normalmente são pessoas com problemas psicológicos, pessoas maldosas, às vezes perversas. E na ciência, pessoas perversas não têm cura. Precisa de tratamento, às vezes até manicômio, porque a perversão leva à morte, a prejuízos, a estupros. Então, é abuso de autoridade, abuso de poder. E ele pode não ser só físico, mas emocional, psíquico e espiritual. Usar o nome de Deus para coagir uma pessoa a fazer aquilo que você quer é abuso de autoridade espiritual. E você vai se ver com Deus, porque Deus também vai corrigir você. Não é porque você é uma autoridade que você pode fazer o que você quer, porque acima de você está Deus. E a Bíblia diz que Ele é Deus dos senhores, mas Ele é Deus também dos servos. Cuidado! Aquele que quer ser grande é aquele que mais trabalha. E aquele que você acha que não é nada, é aquele que é grande. Amém? Vamos continuar aqui? Então, o autoritarismo também é uma coisa muito interessante. Ele quer prevalecer o favor à vontade particular dele. Só pensa nele. É um egoísta. Cuidado com pessoas assim.
Segunda coisa, terceiro item, desviar do propósito e da finalidade do bem comum. Uma pessoa que abusa da sua autoridade não está pensando no todo, não está pensando no reino, está pensando no seu próprio reino. Quem é que abusou da autoridade? Lúcifer. Então agora nós vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Bom, em resumo, 2 formas de abuso de autoridade. Quero que você grava isso. Excesso de poder e, segundo item, desvio da finalidade fora da sua competência. Ou seja, se a autoridade está com autoritarismo, ela está com excesso de autoridade. E se esse excesso for muito além, passou, exacerbou, virou abuso, já virou crime. É lógico que uma pessoa que tem autoridade, ela vai, se ela não te corrigir, ela não tem autoridade. Se ela não te orientar, ela não tem autoridade. Então Deus já deixou bem claro aqui, sujeitar. A ordenança vem de Deus. Aí você fala assim, mas por que Deus? Então vamos lá no princípio, vamos abrir em Gênesis 1. Falei para você que hoje nós vamos estudar lá no comecinho para que você possa entender por que a gente tem que se submeter a Deus, né? Hoje nós vivemos um momento tão complicado na sociedade, onde eu estudo psicologia, não sei se você sabe, fiz teologia, estudei psicanálise, estudei a área de libertação, a área de aprender a autoridade espiritual nas questões espirituais. Já tive, eu e pastor Marcelo, para quem não sabe, meu marido também é pastor. No nosso ministério, nós tivemos muitas experiências maravilhosas com a autoridade espiritual, com o nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo. Isso é um tipo de autoridade. Existe um outro tipo de autoridade de submissão ao meu pastor, ao meu líder, ao meu co-pastor, ao meu marido, ao meu pai, ao meu professor. Existem diferentes lideranças na nossa vida e muitas delas podem ter causado abusos na sua infância e ter te trazido um trauma nos dias de hoje. Você não sabe lidar com pessoas. Então preste atenção. Se você vê pessoas se afastando de você, se você perceber que tem pessoas que não estão tolerando mais ficar perto de você, a psicologia comportamental diz sobre isso, que o abuso, o excesso, o controle, ele vai trazer uma extinção de relacionamento. Então, você precisa aprender que tudo que está em excesso não agrada a Deus. O que traz equilíbrio agrada a Deus. E o que mais agrada a Deus é obedecer. Obedecer às ordenanças dele. Se você é um líder e quer usar a autoridade que Deus te deu, tanto na terra como no céu, você vai precisar obedecer a Deus, assim como Jesus obedeceu. Uma das coisas que eu mais gosto é da oração de Jesus. Quem sabe na próxima aula eu posso estar falando um pouquinho sobre isso, mas eu vou fazer um spoiler aqui para você. Preste atenção. Jesus orou assim: Pai, assim como eu estou em ti e o Senhor está em mim, e eu estou neles, eles somos a igreja, e eles estão em mim, o meu desejo é que eles estejam em ti e o Senhor neles. Olha que coisa linda. Que a trindade divina esteja em nós. É isso que Deus quer. Jesus veio à terra, o próprio Deus veio em terra, a gente fala Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas eles são um só. No princípio, Jesus era o verbo, Jesus era a palavra, Jesus era a ação. O Espírito Santo é o poder. E Deus Pai é a estrutura num todo, mas são a mesma pessoa. Corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo no céu hoje, que nos permite ter acesso ao céu. E temos um espírito na terra chamado Espírito Santo, que tem acesso a esse templo, tem acesso a você. Por isso você pode ter acesso a Deus. Por isso o véu se rasgou no meio. E não sei se você conhece a história da Bíblia, mas você pode estudar um pouquinho sobre o templo, a tenda de Moisés, o templo de Salomão. E quando Jesus morreu, a Bíblia diz que aquele véu se rasgou, que queria demonstrar a sombra do futuro, do mundo espiritual. O que aconteceu no mundo físico está acontecendo no mundo espiritual.
Então preste atenção, querido. Tudo que está ao nosso redor, coisas visíveis, elas são invisíveis também. Só que os invisíveis são perfeitos, porque está sob o controle de Deus. As invisíveis, as visíveis está no controle do homem, porque Deus deu ao homem essa autoridade. E aí o homem perdeu essa autoridade, passou para Satanás. Aí Jesus veio, que é o próprio Deus, em forma de homem, venceu as tentações, morreu, ressuscitou. E a Bíblia diz que foi dado a ele todo o poder, preste atenção, que está no céu e na terra. Todo o poder espiritual, todo o poder terreno, que não deixa de ser espiritual, porque é algo que foi criado por Deus, está na mão de Jesus. E todo o poder do inferno também está na mão de Jesus. Queridos, estamos encerrando agora essa primeira parte do nosso estudo. Lembrando que nós temos 4 quintas-feiras para estudarmos sobre a autoridade espiritual. Quero sugerir para você fazer uma leitura de um livro muito fantástico, de Watchman, que fala sobre a autoridade espiritual. Se você quiser, nós podemos até montar um grupo no WhatsApp. Você pode me procurar no 019 997 40 3699. Lá nós temos um audiobook que um amigo nosso gravou e nós podemos ouvir ou você comprar o livro, mas é um livro excelente para você complementar os seus estudos sobre a autoridade espiritual. Amém? Vamos orar e que Deus te encha de poder e autoridade hoje e que você saia debaixo desse peso, dessa opressão maligna, de abuso de autoridade, de autoritarismo e entre debaixo de um alinhamento espiritual. Amém? Você pode fechar seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer compreender que somos livres em Ti e que o sistema, Senhor Deus, diabólico que governa o mundo hoje quer nos oprimir, nos escravizar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Mas Jesus Cristo veio, Senhor, para nos libertar. E a Tua palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para sermos chamados filhos de Deus. A Tua palavra diz que o Senhor nos permite nos assentar nas regiões celestiais com Cristo e reinar com Ele. Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade, ó Pai. E que nessas 4 semanas, Senhor, nós possamos desfrutar de um conhecimento compartilhado pelo Espírito Santo de Deus, que não venha nada de nós, mas venha do Teu reino. Eu abençoo o Teu povo, Senhor. Rasga agora o véu do entendimento, para que eles possam compreender os segredos e os princípios que vêm do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu espero você semana que vem para darmos continuidade nos 3 personagens que nós vamos falar. Eu vou fazer só um spoiler para você. Nós vamos falar sobre a serpente, o Adão e a Eva. Se você quiser estudar comigo, estuda Gênesis 1. Amém? Até semana que vem, se Deus quiser. E até breve. Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira, mais uma quinta-feira aqui com você, trazendo uma palavra de Deus, um estudo, um pequeno estudo, com alguns temas bastante diferenciados daquilo que você às vezes escuta num culto ou que você às vezes procura na internet, somente temas que vão de acordo com a sua necessidade. Mas eu vim trazer hoje, através da nossa escola Querigma School, um tema muito importante que vamos falar neste mês de setembro. Vamos aproveitar que é um mês que fala sobre a pátria, sobre a independência, nós vamos falar sobre autoridade espiritual. O que isso tem a ver com a nossa pátria? Vamos lá, queridas, olha, eu tenho um tema muito interessante e nesse tema, falando sobre autoridade espiritual, você vai compreender qual é o seu lugar no mundo. Se você souber qual é o seu lugar no mundo, você vai descobrir que você é um homem ou uma mulher, ou um jovem, até mesmo uma criança, ou um pré-adolescente, um ancião de muita autoridade. Amém?
O texto base hoje que nós vamos usar está em Romanos 13. Se você puder, pegue a sua Bíblia ou seu tablet, seu celular, até mesmo se você quiser usar uma Bíblia áudio, que eu gosto muito também. É algo que eu gosto de fazer a leitura e gosto de ouvir, meditar, refletir. É assim que eu aprendo. Já fica a dica aqui para você. Se você quer, já que estamos numa escola e quer fazer uma mudança de hábito e quer ter facilidade no aprendizado, você precisa desenvolver os seus 5 sentidos. Primeiro deles, você precisa a sua visão. Ah, eu tenho dificuldade na visão, eu uso óculos, ó. Você tem que também desenvolver a sua audição. Você precisa desenvolver, ó, a sua escrita, que é o seu